Olá, pessoal, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso mini curso da Jornada Profissional em Imunologia e Saúde Preventiva. Essa é a nossa temporada de julho a agosto de 2021. Hoje é dia 10 de agosto, agora são exatamente 20 horas e 2 minutos. Nós estamos ao vivo aqui na nossa sala de aula exclusiva do curso profissionalizante Meu Corpo Blindado. Maravilha! E esta é a nossa segunda aula, tá bom? De uma série de 4 aulas gratuitas, onde você vai descobrir como interpretar o hemograma, os exames de sangue. Para quê, gente? Identificar sinais de perigo. Anote isso aí. Aqui nós vamos identificar sinais de perigo no seu sistema imunológico, no seu sangue. Seja em si mesmo, seja nos seus familiares, nos seus amigos e, é claro, nos seus pacientes, se você for um profissional da saúde ou um aspirante a profissional de saúde. Ainda neste treinamento, na quinta-feira, eu vou abrir as portas para que você se torne um profissional de saúde homologado, certificado, 100% legal, trabalhando com imunologia e saúde preventiva. A meta nossa desse minicurso, desse treinamento, é usar o hemograma, os exames de sangue, na prática profissional, para manter a saúde preventiva das pessoas. O que é isso, gente? O que é essa saúde preventiva que eu tanto falo? É antes que os sinais das doenças se manifestem. Tá claro isso? Tá bom? É antes. Então, na aula número 1, que foi ontem, segunda-feira, dia 9 de agosto, nós descobrimos como o sistema imunológico funciona para manter a saúde preventiva das pessoas. Eu revelei para vocês um artigo científico que pouquíssimos profissionais de saúde têm acesso, que, para mim, é uma das mais importantes revisões científicas sobre imunologia dos eosinófilos, né? Então, a gente entendeu o papel dos eosinófilos, que é uma importantíssima célula que protege o nosso corpo. Vimos que o papel do sistema imunológico é muito mais do que proteger o corpo de infecções causadas por bactérias, por vírus, não é? Então, aprendemos também o que é essa jornada profissional de imunologia e saúde preventiva, e é o caminho mais seguro para você se tornar um profissional 100% legal, certificado, que cuida das pessoas antes que as doenças se manifestem, que é uma maravilha. Então, veja só, se você perdeu a aula de ontem, a aula número 1, você precisa revê-la, tá? Ou se você precisa fazer a revisão da aula de ontem, vai lá no meu canal no YouTube, tá lá a aula, já está disponível lá para você. Vai lá, assista a aula, descubra o que foi revelado. Deixa eu mostrar aqui para vocês o canal, para quem não conhece ainda. Ele está aí, ó, bonitão, olha lá o meu canal no YouTube. Aliás, se inscrevam no canal, gente, por favor. Vamos lá, se inscrevam, compartilhe os vídeos, dê like. Se você está gostando do treinamento, está gostando da aula, não esqueça de dar like, não, porque dessa forma o YouTube te entrega mais conteúdos meus gratuitos para você aprender cada vez mais, tá bom? Então tá aqui, ó, a aula 1, tá vendo? Ó? Olha lá aqui embaixo, que bonitinho, ó. Essa foi a aula de ontem. Se você não viu a aula de ontem, vai lá no meu canal no YouTube. Então ó, como que é o canal? É esse aqui, ó, Prof. Dr. Luiz Augusto Corpo Blindado. Entra aí no canal e se inscreva, ative as notificações, compartilhe os vídeos, dê like, tá legal? Então, a aula 1 já está lá, está rolando, o pessoal está assistindo, as visualizações estão aumentando, e esse mini curso é importante vocês terem a sequência. Então, por isso que eu estou ressaltando isso, tá? É importante, sim. Então, se você perdeu a aula número 1, que foi ontem, foi extremamente importante, tá lá no canal no YouTube, Meu Corpo Blindado, Prof. Dr. Luiz Augusto. É só entrar e pronto, tá? Aula 1, mini curso Hemograma, Imunologia e Saúde Preventiva. Assista a aula 1. Essa aula de hoje, que é a aula 2, eu vou subir para o canal do YouTube? Vou, mas mais tarde, né? Lá para as 10h30 e tudo, suba aqui para o canal e você vai poder compartilhar, levar para os todos. Recomendo que vocês assistam também as aulas do workshop.
que foi antes do minicurso. A primeira aula foi essa aqui, ó, como ter super bebês. Depois eu ensinei sobre diabetes, depois sobre asma, depois sobre agrotóxicos. Fui também falar da tireoide, muito importante, demência, Alzheimer, Parkinson e anemias. Então, tá muito bom esse workshop, sensacional. Vamos lá, assista os vídeos, compartilhe, dê o like e ajude a nossa comunidade a crescer, tá bom? E a aula de ontem praticamente é obrigatório. Você que está aqui no minicurso, não conseguiu assistir a aula ao vivo ontem? Por favor, vai lá no canal, Prof. Dr. Luiz Augusto Corpo Blindado e assista a aula 1. Use também para revisão e tudo mais. Tá joia? Então, tá dado o recado da aula 1. Agora, vamos direto ao ponto, né? Hoje a gente vai ter uma aula bastante intensa, com muito conteúdo técnico. Pegue logo aí o seu caderno, sua caneta, já deixa preparado e anote tudo que você puder. Lembrando que vai ter o concurso dos resumos dessas aulas. Os melhores resumos, são os 4 melhores resumos, vão ganhar o PDF da Bíblia da Imunologia. É o livro considerado a Bíblia da Imunologia, um calhamaço de mais de 400 páginas, espetacular, para vocês melhorarem na sua carreira. Então, se prepare aí. O que a gente vai aprender nessa aula 2 da jornada profissional em imunologia e saúde preventiva? Nessa aula, nós vamos descobrir uma técnica de um exame de sangue muito, muito poderoso. Poderoso para quê? Identificar sinais de perigo no sistema imunológico de uma pessoa, tá? De um ser humano. Tá? Nosso foco aqui é ser humano. Esta é, sem sombra de dúvidas, uma das ferramentas mais importantes para o especialista em imunologia, o hemograma. Mas doutor Luiz Augusto, você só fala de hemograma, 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 e os outros exames? Meus queridos, minhas queridas, tem centenas de outros exames que, inclusive, faz parte da profissão de vocês, e eu ensino um por um, tintim por tintim, o passo a passo, como pedir, como interpretar, lá no curso profissionalizante. Aqui no mini curso não dá tempo de ensinar tudo, tá? O curso profissionalizante tem mais de 60 horas de treinamento, é um curso completo. Aqui a gente tem pouco mais de 4 horas, não dá para ensinar tudo. Então, eu escolhi apenas ali um pedacinho da profissão para vocês aprenderem um pouco essa belíssima profissão de imunologia, de imunoterapia, tá? E essa ferramenta, então, que é o hemograma, ela é fundamental, gente. Fundamental para o trabalho de vocês. Então, anote aí no seu caderno a seguinte pergunta, que é o que a gente vai resolver na aula de hoje. Como usar o hemograma? Como usar o hemograma para identificar sinais de perigo para a saúde preventiva dos pacientes. Repetindo, como usar o hemograma para identificar sinais de perigo para a saúde preventiva dos pacientes. Tá joia, gente? Então, esse é o nosso grande tema dessa nossa aula de hoje. E a gente vai direto ao ponto. Direto ao ponto. Então, o que vai acontecer? Eu vou compartilhar com vocês aqui. Quero que vocês prestem muita atenção agora. A gente vai ser uma aula bastante prática. Uma consulta online numa clínica digital que eu trabalho, onde eu recebi uma paciente minha para uma demanda de imunologia e saúde preventiva. Ela estava precisando de um tratamento, de uma consultoria, e ela acabou precisando de uma informação extra, tá? Porque dentro da família dela, ela estava com uma dificuldade, com uma tia querida dela estava com uma dificuldade. Então, deixa eu mostrar para vocês uma prova de que é possível, é plenamente possível, usar um hemograma para saúde preventiva. É surpreendente, pessoal. É surpreendente como que é possível usar esses dados de uma maneira tão simples. E o hemograma é um exame tão barato, né? Ele é capaz de revelar muito sobre o sistema imunológico, só que você tem que saber.
fazer. Tem que saber usar. Tá bom? Então, olha só que impressionante é este caso clínico que eu trago aqui para vocês, um caso real. Obviamente, eu tenho autorização, né, da paciente para poder passar aqui para vocês, senão eu não faria isso em hipótese nenhuma, tá certo? Então, olha só. Então, vou compartilhar aqui com vocês minha tela. Dá uma olhadinha aí. Só um minutinho. Aqui está. Muito bem. Então, isso daqui foi a conversa, né, que eu tive lá com a paciente. E ela mandou para mim essa pergunta aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ler aqui. Deixa eu... Aí, pronto. Só isso. Ficou bom agora. Então, ela mandou lá para mim, ó. Boa tarde, professor. Isso já tem um tempo, tá? Queria saber se tem como o senhor dar uma olhada em um exame para mim. Era minha tia, está em tratamento de câncer. Ontem a médica disse que ela não poderia fazer a terceira sessão de quimioterapia, porque estava com imunidade muito baixa. Olha que interessante. Então, ela mandou o exame e pediu para eu dar o aconselhamento técnico para ela. Aqui eu quero ressaltar duas coisas importantes para vocês. Primeiro, médicos, no caso aqui era uma médica, ela pratica saúde preventiva ou ela só receita medicamentos? Depende do médico, depende da médica. Se o médico e a médica tiver treinamento em imunologia, se ele souber analisar os exames de sangue além da faixa de referência, esse é o segredo, gente. Ir além da faixa de referência, se ele conseguir interpretar, se ele entender o que está acontecendo ali no contexto global, sim, ele usa sim o exame de sangue, o hemograma, para a prática preventiva. Tanto é que aqui foi o caso. Aliás, temos que parabenizar essa médica, porque observe só, nós estamos falando de uma paciente que estava em tratamento de quimioterapia, que é um tratamento extremamente agressivo para o corpo. O objetivo da quimioterapia é matar as células que estão replicando em grande quantidade, que é o câncer, que é o tumor, só que isso destrói a medula óssea. Compromete demais o crescimento das células lá na medula óssea. Então, isso pode levar a uma queda no número de linfócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Ai, doutor Luiz Augusto, não estou entendendo nada. O que são esses nomes aí? É o que a gente vai descobrir hoje. Né? Quais são essas células, como que elas funcionam? Ontem eu mostrei para vocês uma só, que é o eosinófilo. Hoje a gente vai conhecer todas as outras células. Isso tudo está ali no hemograma. Olha que incrível. Não é? É maravilhoso entender o hemograma. Então, isso que a gente vai fazer hoje. E neste caso clínico que eu estou mostrando para vocês, é para vocês aprenderem na prática como que nós, imunologistas, imunoterapeutas, profissionais de imunologia e saúde preventiva, trabalhamos. Então, vocês vão ter esses tipos de demanda, tá? Então, uma paciente pode chegar, perguntar, olha, está certa essa orientação aqui? Faz sentido? Qual o caminho que eu devo conduzir? Qual o caminho seguir? E ali foi um típico caso em que o hemograma mostrou para a médica, opa, eu acho que eu vou ter que interromper a sessão de quimioterapia. Gente, olha que impressionante. Olha que impressionante. Vocês querem ver? Dá uma olhada só. Olha só. Aqui. Aí ela complementou dizendo, ó, olha só, dá para ver que está alterado, então a médica pediu para ela parar com todas as vitaminas, então enquanto faz a quimioterapia, comer mais verduras como beterraba e cenoura. Aqui foi uma falha técnica, né, da médica, do seguinte sentido, comer mais beterraba e cenoura vai resolver o problema. A gente tem que ver a lógica, por que ela está dizendo isso, tá? A gente vai ver ali. Mas aqui ela vai ter que interromper a terceira sessão de quimioterapia. Então, médicos, médicas que estão nos acompanhando nesse treinamento, observem como que o hemograma é importante, né? Então, não menosprezem esse documento. Esse é um documento fundamental para os cuidados de saúde. Então, agora eu vou dar um zoom nesse hemograma
para a gente entender o que está acontecendo com o paciente. Veja só. Fiquem tranquilas, que até o final desse treinamento de hoje, vocês vão entender todos esses dados aqui, hein? Tudinho por tintim, né? O que significa cada informação dessa? MCV, MCH, MCHC, RDW, hemácia, hemoglobina, hematócrito, o que quer dizer cada número desse? Aqui estão os valores de referência e tem um sinal de perigo aqui que a médica identificou e falou, opa, eu vou ter que interromper a quimioterapia. Qual será esse sinal de perigo? Olha só que interessante. A faixa de referência esperada para leucócitos é de 4.900 a 11.100 células, segundo o laboratório. Aqui nós temos 2.996 células por ml, ou milímetro cúbico, certo? Então, está pelo menos 2.000 células abaixo do esperado. Então, a medula óssea está muito prejudicada. E logo abaixo, nós vamos aprender isso aqui ainda, na aula de hoje, o percentual de neutrófilo, linfócito, monócito, eosinófilo, basófilo e segmentados, que nada mais é do que os neutrófilos, como a gente vai descobrir. E aí? Será que está certa essa proporção? Será que está errado? O que foi que chamou a atenção da médica a ponto dela falar, opa, está na hora de interromper a quimioterapia? Então, observe que a imunologia e saúde preventiva, ela é um auxiliar extremamente poderoso também para a conduta terapêutica na medicina. Na medicina. Então, não é só fora da medicina, não é só fora dos medicamentos. Muitas vezes é necessário, e aqui a gente tem que realmente dar os parabéns para a médica, porque sabe o que ela identificou ali? Uma queda brusca na contagem global dos leucócitos. Isso não pode. Então, o sinal de perigo que foi observado ali é uma queda muito abaixo. Então, você tem ali o mínimo esperado de leucócitos, 4.900, o paciente estava com 2.900, 2.000 células a menos. Claro que ela usou um termo ali mais leigo para explicar, não se sabe se é porque a forma como ela entende imunologia, ela usou a expressão, a imunidade está baixa. Não necessariamente a imunidade está baixa. O que nós temos ali é um desequilíbrio importante na quantidade de células necessárias para escanear, para estar nos órgãos, seja nos linfonodos, seja nos tecidos, e ver se está tudo acontecendo bem com o paciente. Tá certo? Então, na nossa conduta terapêutica, os profissionais dos imunoterapeutas, eles vão muito além do simplesmente chegar para o paciente e falar, você está com imunidade baixa, então come mais beterraba e cenoura. Né? A gente vai aprender que aqui dá para a gente ir muito além disso, tá bom? Mas vamos lá. O que a gente conclui dessa pequena introdução sobre os hemogramas? É o seguinte, o profissional de saúde que sabe usar o hemograma para prevenir doenças, gente, esse que é o objetivo. Ele nunca será enganado pela faixa de referência do laboratório. Entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a faixa de referência está errada, não. Tá? Acontece que a faixa de referência ela é uma média. É uma média da população que foi atendida por aquele laboratório, ou a faixa de referência é uma informação que vem da própria fábrica que forneceu os reagentes para o laboratório. E quando eu digo que o profissional que sabe imunologia, ele não é enganado, é nesse sentido. Ele não está, o raciocínio dele, ele não é paramentado apenas no que está ali na faixa de referência. Ele consegue ver a coisa de forma global. E é isso que a gente aprende nessa profissão. É maravilhoso. Então, eu queria que vocês escrevessem no seu caderno agora, por gentileza, todo mundo. Para tudo e escreve assim, ó. O meu paciente não são números. O meu paciente não são números.
Tá bom? Destaquem isso. Destaquem isso. Botem neon aí para ficar piscando toda vez que você abrir seu caderno e ver essa informação. O seu paciente ou o meu paciente não são números. O seu paciente é um ser humano que precisa de cuidado, gente. Né? Ele está sofrendo, ele precisa sair daquela condição. E o grande desafio que nós temos como profissional de imunologia e saúde preventiva é ir além da doença, ir além da patologia. E mostrar para as pessoas que elas não precisam esperar adoecer para depois cuidar da saúde com medicamento. Dá para se prevenir. Dá para fazer coisas antes. Certo? Mas, professor doutor Luiz Augusto, como é feito o hemograma? O que significa cada um desses números? O que são cada uma daquelas informações? Como que eu posso saber se existe algum sinal de perigo no sistema imunológico do meu paciente? Ou no seu hemograma, no seu mesmo? Olha, o mínimo que eu espero que aconteça ao final desse treinamento é que você tenha capacidade técnica de analisar os seus próprios exames, né? E entender o que está acontecendo com você mesmo. Faz sentido? Né? A gente precisa, no mínimo, o mínimo que se espera é isso. Que você seja capaz de entender o que está acontecendo contigo mesmo, sem depender da consulta de ninguém, de nenhum profissional, né? E como que a gente vai conseguir fazer isso? Primeiro passo, entendendo o que é o hemograma, como que ele é feito, quais são as informações técnicas que são escritas ali no laudo, como que esse laudo é gerado. Tá legal? Então, vamos fazer isso juntos agora? Vamos lá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora um vídeo muito importante, que isso daqui é o básico do básico do básico do hemograma, para cada um de vocês conseguirem evoluir nessa profissão. Quem já é meu aluno do curso profissionalizante, meu corpo blindado, já está, de certo modo, entre aspas, cansado de saber isso que eu vou ensinar agora. Né? Porque lá a gente tem treinamento muito avançado, são muitas horas a aprender hemograma e na prática. Então, com todo respeito a cada um de vocês que são meus alunos do curso profissionalizante, dá um tempinho aí. Se você precisar fazer alguma outra coisa, vai lá, daqui a pouco você volta. Mas agora eu preciso ensinar para quem ainda nunca ouviu falar de hemograma o que é um hemograma, tá? Como que ele é feito, de onde que ele vem, como que esses números são obtidos aí, mas no final a gente vai debruçar ali cada número. Agora é óbvio, mesmo você que é meu aluno no curso profissionalizante, se quiser rever o assunto, fica aí comigo, é muito importante, tá? Então, vamos lá. Claro que a única forma de começar um hemograma é com a coleta de sangue. Então, qual é o tipo de sangue que é coletado? Então, vamos lá. Vamos escrever aí, gente, ó. Nós estamos falando de sangue, vou até colocar aqui em maior tamanho, sangue, anote aí, venoso. O que significa sangue venoso? É o sangue que vem das veias, tá? Então, o técnico do laboratório vai acessar uma veia no paciente e vai retirar o sangue venoso do paciente, ok? Então, isso que a gente quer primeiro, fazer a coleta do sangue venoso. Vamos dar uma olhada como que isso acontece? Então, vamos lá, ó. Então, o paciente chegou lá no laboratório, ele vai sentar ali na cadeira e o sangue vai ser coletado nesses tubos de ensaio ali. Isso vale tanto para criança quanto para adulto, né? Tem gente que tem medo da agulha, tem gente que tem medo da coleta, tem gente que tem medo, fica meio traumatizado e tudo, mas é importante. Se a gente não coletar esse sangue ali da veia, nós não vamos saber a contagem das células. Então, qual é o objetivo da coleta? Vamos anotar? O objetivo da coleta é permitir a contagem do número de células no sangue. Então, vamos escrever isso aqui. O objetivo da coleta é contar o número de células no sangue. Tá? No sangue. No sangue. Então, vamos escrever aqui. Isso que a gente quer.
contar o número de células no sangue. Como que isso é feito? Então, muita atenção. Essa contagem do número de células tem duas formas do laboratório fazer isso. A primeira delas é essa que vocês estão vendo aí na imagem. Dá uma olhada aí para mim. Isso daqui é uma máquina que faz a contagem de forma automática. Essa máquina tem um nome. Qual que é o nome? Vou escrever aqui para vocês, ó. Para quem não sabe, é o hematócrito. Hematócrito. Beleza? É o nome da máquina que faz a contagem no número de células. Contagem mesmo, doutor Luiz Augusto, uma por uma, é incrível, gente, esse equipamento. Ele vai medir, ele vai olhando célula por célula e vai escrevendo isso, registrando no equipamento. Tá certo? Depois que cada célula é contada, a quantidade de cada uma delas, a gente olha também uma outra coisa, muito importante, e aí que a galera se engana. Aí que os profissionais se enganam. Por quê? Não é só a quantidade de células, a gente olha também o quê? Anote aí para mim. A qualidade das células. E quando eu começo a observar a qualidade das células, aqui eu começo a me preparar para aquilo que eu chamo de ir além da faixa de referência. Esse é o pulo do gato, gente. É aqui que a gente trabalha. É aqui que a nossa profissão se qualifica, do imunologista, do imunoterapeuta, do profissional de imunologia e saúde preventiva. Nós aprendemos como olhar a qualidade dessas células. E está lá no hemograma, está escrito lá. Mas você precisa aprender. É o que a gente vai descobrir aqui hoje. Tá bom? Então, resumindo, ó, eu vou sempre voltando para ficar bem claro o que está acontecendo. Primeiro passo, então, coleta do sangue venoso. Né? Vai anotando. Passo 1, coleta do sangue venoso. Passo 2, claro, né? Vocês viram, o sangue não é coletado em qualquer local. Ele é coletado num tubo de ensaio especializado para coletas, que é esse tipo de tubo aí, ó. E reparem que aqui nós temos a identificação do paciente no tubo, no frasco, né? E depois o sangue está sendo homogeneizado, e aí sim ele vai para o equipamento para fazer a análise. Tá bom? Aí vai ser terceiro passo, depois que feita a coleta venosa, o segundo passo é a contagem, contar o número de células. Mas a gente olha também a qualidade dessas células. É extremamente importante olhar a qualidade das células, tá bom? E aí a coisa vai ficando mais interessante. Por quê? Veja só. É possível também, em alguns casos, olhar a qualidade dessas células ao microscópio. Como vocês estão vendo aí a técnica fazendo. Então, a primeira coisa que tem que fazer é preparar o esfregaço da célula na lâmina. Olha ali o esfregaço. É um esfregaço mesmo. Por que é chamado esfregaço? Por causa disso, olha. O sangue é gotejado na lâmina e depois, com uma lamínula ou com uma outra lâmina, ele é esfregado. Esfregado mesmo. E a gente chama isso de esfregaço. Isso é importante para que a gente consiga enxergar as células ali no microscópio. Interessantíssimo, né? Só que tem o seguinte, presta atenção que eu vou escrever aqui para vocês, ó. As células são invisíveis no microscópio. Então, antes de eu levar ao microscópio, qual que é o passo que tem que ser feito? A coloração das células. Eu estou ressaltando isso com muita atenção, gente. Né? Isso aqui é um curso técnico. É um curso técnico. Se você não tem interesse, não tem problema. Vai fazer outra coisa, vai se divertir. Então, por isso que eu estou ressaltando. Então, deixa eu até colocar aqui de outra cor. Coloração. Por que as células precisam passar por um processo de coloração? Porque elas são invisíveis. Elas são invisíveis, mesmo no microscópio. E na medida que elas são coloridas, nós começamos a identificar as características dessas células. Olha que interessante. Estão entendendo? Assim que a célula passa pelo processo de coloração, a gente começa a ver as características dessas células. E de acordo com a característica dessas células, formato, tamanho, a forma do núcleo, ela vai receber um nome específico. Tá bem?
Então, a coloração das células vão permitir que a gente consiga caracterizar cada uma delas. É muito bonito, é belíssimo, gente. Vamos lá. Então, vamos colorir, ó. Então, são 2 corantes que é usado aqui, que é a eosina, hematoxilina, que é o corante vermelho, o corante azul, e tem um fixador. Depois que é feita essa coloração com esse vermelho e azul, as células agora vão apresentar uma tonalidade mais para o vermelho ou mais para o azul. E aí a gente começa a enxergar as células no microscópio. Agora dá para enxergá-las. E aí vocês vão ver aí agora, ó. Para quem nunca viu, atenção, vamos dar um zoom? Vamos dar um zoom na câmera? Ó, então vamos dar um zoom na câmera. Ah lá que bonito, ó. É a primeira vez. Aê! Olha as células do sangue aí, meus queridos. Aí estão as células do sangue, aí está contida a sua imunologia, a sua saúde preventiva está aí no que você está vendo agora. A técnica, o que ela está fazendo agora é contar cada tipo de célula de acordo com a cor que ela formou, de acordo com o formato do núcleo. Olha que bonito a contagem das células. E, óbvio, isso pode ser feito de forma manual, como essa técnica está fazendo, ou lá no equipamento, né? O equipamento ele vai fazer isso de forma automática e vai emitir o laudo de forma muito mais rápida, com muito menos erro, do que a contagem manual. Está aí o equipamento fazendo a contagem, ali estão os gráficos, isso tudo vai ser impresso num laudo e vai ser entregue para o paciente. Dependendo do laboratório, pode ser que a demanda de exames de hemograma seja tão grande que a necessidade, sabe de quê? Adivinha só? Robôs. Robótica gigantesca. Então, são vários robôs ali trabalhando em série. É tipo uma fábrica mesmo, é uma fábrica de exames de sangue. Cada robô faz uma coisa, sabe? Vai passando para a próxima etapa, até a gente conseguir chegar no laudo. É belíssimo. Vocês querem dar uma olhada? Vejam um laboratório de médio a grande porte trabalhando. Ó, então, a técnica, ela acabou de colocar o sangue num dos primeiros robôs ali, e ele vai passando etapa por etapa, olha lá, ó, a esteira, né? Eu posso encaminhar, de acordo com o pedido médico, com o pedido do profissional de imunologia e saúde preventiva, de acordo com o pedido do profissional de saúde, essa etapa vai para um caminho ou para o outro. O importante saber é que no final de todo o processo, o que nós vamos ter? As informações sobre quantidade e qualidade dessas células. Lá dentro do laboratório é apresentado dessa forma aí, ó. Então, olha o que nós estamos vendo aqui, o hemograma. Isso aqui do lado, ó, é o hemograma completo. Está aqui todos os valores listados de cima a baixo. Eles vêm de onde? Vêm desse gráfico aqui, ó. Aqui está a quantidade de células. E depois ele é apresentado aqui na forma, então, de informações numéricas. E isso que a gente aprende a interpretar, tá? O profissional que analisa esses hemogramas, ele tem que saber cada um desses números e o que cada um quer dizer. Ah, doutor Luiz Augusto, eu vou aprender isso? Vai, claro que sim. Fica comigo aí para você entender cada um desses passos, tá? Como que cada um acontece. É muito legal. E aí, à medida que essas informações vão passando, essas mega máquinas, esses laboratórios, eles chegam ao nível, por exemplo, de gerar para nós uma lâmina. E essa lâmina vai ser olhada, interpretada na própria tela do computador. E ali eu começo a enxergar as células. Lembrando que essas células passou pelo processo de coloração, e aí eu começo a enxergar. Vamos dar uma olhada? Olha lá que lindo, ó. Então, agora nós vamos para a tela do computador, vamos dar um zoom aqui. Aí, ó. Olha isso, é um linfócito. Tá vendo que lindo que é o linfócito? Ele tem essa coloração meio azulada, um núcleo super grandão, tá bom? Isso é um linfócito. Qual linfócito? Não dá para saber por aqui, só de olhando para a célula. Pode ser um linfócito B, um linfócito T, um linfócito T helper. Calma, já vou mostrar para vocês quem que são essas células. Mas ela está aí, tá bom? Eu posso ver se tem alguma modificação morfológica nesses linfócitos, né? Se está tudo bem com eles ou não. E essas observações vão sendo geradas lá no laudo. Então, aqui, ó, está um linfócito íntegro,
cromatina dele está bacaninha, perfeito. Mas eu posso ter, por exemplo, um linfócito atípico, tipo esse daí, ó. Esse já é um linfócito atípico, tá vendo? Eu não espero um tipo de linfócito desse. E aí agora a gente precisa aprender o que é cada uma dessas células e como que elas se relacionam com o laudo do hemograma, né? E na hora que eu entendo isso, aí a coisa clareia. Aí eu começo a entender imunologia e saúde preventiva, certo? Então, muita atenção. Assim que a gente analisa todo o hemograma do paciente, eu tenho que ter uma referência para mim do que significa aquelas informações. Então, eu preciso conhecer as células. Eu vou mostrar para vocês as células, então, vocês vão conhecer cada uma delas, vou começar, então, tudo isso aqui eu vou observar lá na lâmina, no microscópio, e o laboratório vai entregar para mim na forma de números, dentro do laudo, tá? Uma das células que podem ser observada é essa daqui, ó. Essa bonitinha aqui, parecendo um ovo estrelado, né? Lá na frigideira, mas não é um ovinho estrelado aqui, né? Esse é um macrófago, tá bom? Este macrófago. Então, só circular aqui o macrófago. Essa é uma das células que a gente pode identificar lá no hemograma, mas atenção. Então, ó, se ainda aqui não conseguiu enxergar o macrófago, vou desenhar ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Deixa eu colocar aqui mais fininho. Ó, aí tá o macrófago, ó. Tá bom? Isso é um macrófago. Certo? Tem outras células aqui próximo dele. Tem os eosinófilos aqui próximo e tudo, mas isso aqui é um macrófago. Atenção! Como que eu enxergo os macrófagos lá no hemograma, lá no laudo? Os macrófagos vão estar no laudo com o seguinte nome. Anote aí para mim. Monócitos. Então, vou escrever aqui para vocês, ó. Monócitos. Ok? Por que isso? Porque no sangue é muito difícil você enxergar macrófago no sangue. O que a gente enxerga no sangue são os monócitos, que é antes do macrófago se tornar uma célula madura. O que é uma célula madura? Uma célula em atividade. Para que serve o macrófago? O macrófago ele serve para fagocitar célula morta, para fazer limpeza de tecidos. Olha que beleza. Matar células cancerígenas, células infectadas por vírus. Então, primeira informação técnica que a gente está aprendendo hoje. É bom ou é ruim ter uma boa quantidade de monócitos no sangue? É excelente, é maravilhoso, tá? Quanto mais monócitos a gente tiver no sangue, melhor. Então, essa é uma das informações chaves para o profissional de imunologia e saúde preventiva. Vai lá no hemograma do seu paciente e veja o número de monócitos. Por que isso, doutor Luiz Augusto? Porque o monócito, ele vira macrófago nos tecidos. E esse macrófago tem todo esse papel, ele é tipo como se fosse o lixeiro do nosso corpo, ele é o carniceiro, no bom sentido, né? Que ele vai fazer a limpeza. Retirar tudo que é ruim. Então, quanto mais monócitos o paciente tiver no sangue, melhor. Então, isso é um efeito protetor. Tá certo? Então, não se assustem com o aumento de monócito. O que eu tenho que ficar atento com o monócito é se estiver muito baixo. Então, aí tem um problema sério, tá? O que mais que eu posso identificar no hemograma? Célula dendrítica. Olha a célula dendrítica como que ela é diferente. Ela parece realmente uma estrela do mar, né? Ela é cheia dessas projeções, tem esses brações aqui, ela projeta a membrana plasmática, ela é responsável pela captura de antígenos e apresentação, mas é muito, muito, muito raro a gente encontrar a célula dendrítica no sangue. Então, atenção, anote aí para mim, não vai aparecer no hemograma, esquece. É muito difícil você ver célula dendrítica no hemograma, tá? Os laboratórios nem aparecem. Não aparece
no hemograma. Tá? Então, você sabe que ela existe. Para você conseguir identificar uma célula dendrítica, você tem que fazer lâmina de tecido em biópsia, que a gente consegue observar isso aqui. Ela não aparece no hemograma. Gente, vai anotando essas coisas, tá? Vai anotar essas coisas. É legal também vocês darem print aqui da tela, se vocês quiserem, e para depois fazer o seu resumo, caprichar no resumo, lembrando que tem um concurso dos resumos. Tá legal? Então, vai aprender. E assim você vai aprendendo cada vez mais. Então, ó, duas coisas que a gente já aprendeu até agora. Macrófago vai aparecer no hemograma como monócito, e é importante ter monócito. Quanto mais monócito, melhor. E célula dendrítica não aparece no hemograma. Mas, doutor Luiz Augusto, essa célula é importante? Fundamental, gente. Importante? Você tá louco. É importantíssima, é maravilhosa. Sem célula dendrítica, esquece. O sistema imunológico, ó, fica debilitado. Não funciona, tá? Ah, mas por que então que ela não aparece no hemograma? Boa pergunta, não é? Boa pergunta. Queria que vocês me respondessem isso. Por que a célula dendrítica não aparece no hemograma? Vou dar a resposta aqui para vocês agora, ó. Ó, a resposta está aqui, ó. Porque a célula dendrítica vive nos tecidos. Tá bom? Então, ela vai estar no pulmão, ela vai estar no fígado, ela vai estar no pâncreas, ela vai estar no sistema mesentérico lá no intestino. Tá bem? Ela pode virar uma célula glia lá no cérebro, ela pode estar na pele, na derme, abaixo da derme ali. Então, a célula de tecido, ela vive nos tecidos, ela não vive no sangue. Ela pode até pegar carona no sangue de vez em quando, mas raramente a gente vai conseguir enxergar uma célula dendrítica no sangue, então ela não aparece no hemograma. Tá bom? Beleza. O que mais que vocês vão enxergar lá no hemograma? Atenção! Esse camaradinha bonitinho aqui, ó. Os neutrófilos. Isso vai estar no hemograma, o neutrófilo. Os neutrófilos vão aparecer no hemograma também com o seguinte nome: segmentados. Tá bom? Anote isso para mim, importantíssimo. Neutrófilo também é conhecido como segmentados. Por que segmentados, professor Dr. Luiz Augusto? Está aqui, gente, ó. Vou desenhar aqui para vocês. Só colocar aqui uma canetinha aqui, azul. Ó, o núcleo do neutrófilo, ele tem segmentos. 1, 2, 3 segmentos. Ele é trilobular, tá bom? Então, tá aqui, ó. 1, 2, vou colocar aqui maior, para ficar, dá para enxergar melhor. 2 e 3. São 3 lóbulos. Ele é segmentado. Então, o núcleo dele não é uma coisa esférica, bonitinha. São 3 lóbulos. E aqui na foto real do laboratório. Esses 3 lóbulos indicam para nós que esse neutrófilo ele é segmentado. Então, no hemograma pode estar escrito. Então, atenção. Toda vez que você ouvir lá no hemograma escrito segmentado, você está falando de quem? Dos neutrófilos, que é esse tipo de célula aqui. Tá bom? Doutor Luiz Augusto, para que servem os neutrófilos? Neutrófilo serve para matar bactérias. Ah, então se eu tiver uma quantidade de neutrófilo muito alta, isso significa que o organismo do meu paciente ele está sob ataque de bactérias? E aí eu preciso de neutrófilo para eliminar aquelas bactérias? É isso aí. Só que eu já quero dar uma observação importante aqui para vocês. Quanto maior a quantidade de neutrófilo no sangue, mais inflamado é o sistema imunológico do paciente. Porque neutrófilo secreta uma grande quantidade de interleucinas pró-inflamatórias. São interleucinas que causam inflamação, tipo a IL-6, tá?
E, neste caso, o organismo vai inflamar muito rapidamente. Por isso, toda vez que você vê um aumento muito alto de neutrófilo, isso é um problema de desequilíbrio imunológico, conduzindo o paciente para uma superinflamação. Então, neutrófilo muito alto, o organismo inflama muito facilmente. Isso é desequilíbrio imunológico. Então, é importante reduzir o número de neutrófilos. Dá para viver sem neutrófilo? De jeito nenhum. Eles vão, nos tecidos, eliminar a bactéria que está fora do lugar. Ó, a bactéria, você deveria estar aqui, ou está em excesso. Deixa eu te retirar daqui. Então, é importante ter neutrófilo. Mas, se tiver muito alto, o corpo inflama demais. Isso a gente não quer. Combinado? Entenderam os neutrófilos? Então, muita atenção na hora que você estiver analisando um hemograma e lá tiver escrito segmentados, nós estamos falando dos neutrófilos. O que mais que a gente vai ver no hemograma? O eosinófilo. O eosinófilo, eu mostrei para vocês eles ontem, no caso clínico que eu ensinei ontem. Olha a diferença do eosinófilo para o neutrófilo. Bem diferente, né? Ele é mais avermelhado, né? Ele tem esses grânulos vermelhos dentro dele, ele é super vermelhinho mesmo, super cheio de granulações vermelhas, né? Então, aqui, ó, cada granulinho desse aqui é uma citocina, deixa eu colocar de vermelho, ó. Aqui, ó, é uma citocina, é uma interleucina que ele pode liberar na corrente sanguínea quando for necessário, quando o seu corpo estiver precisando. Vocês viram isso ontem, na aula de ontem acontecendo, inclusive. Mostrei isso lá. Então, isso aqui pode ser tudo liberado para o meio, para atrair mais células, para que o processo de proteção, recuperação de tecidos aconteça. Só que tem um detalhe. Se nós estivermos falando de um paciente cheio de verme no intestino, ou giardia, ameba, ou ainda no paciente alérgico, que tem alergia à poeira, a ácaro, esses eosinófilos aumentam a quantidade no sangue. Tá bom? Então, eosinófilo alto pode ser verme, protozoários, ou ainda nós podemos estar falando de quê, gente? Alergias. Tá certo? Então, eosinófilos, inclusive, vai ser a resolução no nosso caso clínico amanhã, hein? Atenção, eosinófilos. Tá bom? Gente, é para anotar essas coisas que eu estou falando? É para anotar, porque senão depois vocês não vão conseguir entender as resoluções, tá? Então, eosinófilo está associado ao combate a vermes, protozoários e alergias. Eu devo me preocupar com os eosinófilos no exame de sangue? Sim. Eosinófilo muito alto representa para nós alguma alergia muito presente no paciente, ou uma parasitose, né? Então, se eu tiver eosinófilo muito alto, você pode perguntar ao paciente, olha, você já fez um exame de fezes? Um exame parasitológico? Vamos confirmar se você tem ou não algum verme, alguma verminose muito séria? Se não tiver, aí você já confirma que o problema não é os vermes. O problema pode ser uma alergia. Interessantíssimo, né? Então, tá aí os eosinófilos. Vamos dar sequência, gente. Vamos dar sequência. Próximo que eu vou ver no meu exame de sangue é esse cara aqui, ó. Basófilo. Tá? Os basófilos, eles têm essa coloração mais azulada. E, de novo, basófilo também está associado à resposta contra vermes, mas também está associado com resposta alérgica. Então, se eu tenho eosinófilo alto junto com basófilo alto, se não for verme, com certeza é uma alergia. Algum alimento, alguma poeira do ar, algum ácaro, aí tem que eliminar. Não tem remedinho, não tem tratamento com xenobiótico. Eu tenho que retirar, eu tenho que eliminar da vida daquele paciente, daquela pessoa, a presença daquilo que está causando
a alergia. Senão não sara, gente. Senão não tem jeito de sarar. Tá? Então, é importantíssimo olhar o número de basófilos. Só que agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aliás, agora não, daqui a pouco. Deixa eu mostrar o último. Deixa eu mostrar o último, porque aí a gente fecha a história. Dá uma olhada agora nessa célula linda, maravilhosa aqui, que é, aliás, o último não, penúltimo, tá? Mas esse aqui é muito difícil você ver no sangue. Muito difícil. Então, por isso que esse aqui é o mesmo caso lá da célula dendrítica. É o mastócito. Mastócito é um perigo danado, gente, essa célula. Porque eles têm aqui nos seus grânulos a histamina. E a histamina, quando é liberada pelos mastócitos, elas causam um superedema no corpo. Então, aqui, ó, se essas bolinhas saírem aqui para o meio, e ela começar a liberar, eu mostrei isso para vocês ontem, no vídeo de ontem, na aula de ontem vocês viram o mastócito lá liberando histamina lá no pulmão, incha o pulmão de muco, de líquido. Aí o paciente fica ofegante, asmático, é a tal da bronquite. Dependendo da quantidade de histamina que é liberado, pode acontecer até de fechamento da glote. Já tive casos de pacientes que nem sabia que tinha alergia a um determinado tempero. Um tempero no alimento industrializado. Esse tipo miojo, essas coisas. Foi lá fazer um miojo, de repente, glote fechou. A pessoa foi ficando roxa. Roxa, não conseguia mais entrar. Fecha a traqueia. É um perigo danado. Esse é o choque anafilático, tá? Bom, eu estou dando aqui mais uma informação científica importante sobre imunologia, mas aqui, sobre o hemograma, o que eu preciso que vocês saibam sobre mastócito? Não aparece no hemograma, tá? Não aparece no hemograma. É muito raro, porque, de novo, esse é um típico de célula que vive onde? Nos tecidos. Igualzinho acontece com a célula dendrítica, igualzinho acontece com o macrófago. Então, mastócito é uma célula tecidual, mas ela é muito importante para as respostas imunológicas. E agora, a gente fecha com a estrelinha. A estrelinha aqui do nosso sistema imunológico, que são os linfócitos. Os linfócitos, gente, são uma espécie de maestro da orquestra. Eles fazem a regulação, eles fazem o equilíbrio, eles é que dão disciplina para o sistema imunológico funcionar bem. Sem linfócitos, o corpo está totalmente protegido. A imunologia não funciona. Quer uma prova disso? Pacientes com AIDS, né? Que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. O vírus HIV, ele infecta os linfócitos e mata os linfócitos regulatórios, e aí o sistema imunológico fica totalmente desequilibrado. Não consegue produzir as citocinas na quantidade certa, as interleucinas na quantidade certa. O corpo não funciona. Não funciona. Então, é muitíssimo importante os linfócitos. Vamos ver os linfócitos? Cadê aqui ele aqui? Espera aí um pouquinho. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o fotinho dos linfócitos. Ah, claro, olha aí o linfócito. Lindo, né, o linfócito? Tá? Então, aqui uma microscopia eletrônica de um linfócito e aqui ele na lâmina, ele tem esse mega núcleo super grandão e esse é o linfócito. E aí do lado, doutor Luiz, o que são essas células? São as hemácias, os eritrócitos que fazem parte do hemograma também, né? Mas aí uma outra história, é um outro treinamento que eu dou a respeito dos eritrócitos, são os glóbulos vermelhos, onde a gente analisa a anemia e tudo mais, tá bom? Mas tá legal. Então aqui eu tenho eu tenho aqui os linfócitos e tudo. Então, vamos fazer vamos fechar o nosso treinamento aqui agora com a seguinte pergunta. Atenção, anote aí para mim. Deixa eu até escrever aqui a frase para vocês, ó. Qual é, deixa eu escrever aqui para vocês. Então, só abrir aqui uma nova janela. Espera aí um pouquinho. Pronto. Qual é a proporção
que as células do sistema imunológico aparecem no hemograma? Essa é a pergunta-chave, gente. É isso que vocês precisam saber responder, tá? Elas não aparecem na mesma proporção. Então, tem um percentual esperado de linfócito, tem um percentual esperado de basófilo, de eosinófilo, de mastócito, de cada uma dessas células. E a gente tem que saber. É isso que vai fazer a diferença. E quando você souber isso, você não fica preso à faixa de referência lá do laboratório. Tá? Então, qual é a proporção? Primeira coisa, atenção, varia, é variável. É variável. Muda ao longo da vida do paciente. Depende do estado de saúde. Ok? Exemplos. Viroses. Altera completamente a proporção dessas células. Bacterioses. Altera também. Bacterioses, né? O que mais que altera? Alergias. Altera. Claro que altera. Verminoses. Altera. Ok? E o interessante é que, sabendo disso, ó, deixa eu copiar e colar isso aqui para vocês no chat. Para quem gosta de usar o chat, eu acabei de colar aí para vocês no chat esse texto, tá? Que eu fiz aqui agora, você pode aproveitar, copiar e colar aí no seu celular, no seu computador, se estiver estudando através do computador. Só ver aqui se deu certo. Pronto. Já mandei para todo mundo aí no chat, para vocês. Tá aí. Beleza? Então, o que acontece? Eu posso, então, ter alterações no número dessas células, tá? Qual é a proporção, então, dessas células? Isso que a gente vai aprender ao analisar o hemograma. Joia? Então, vamos lá. Ó, o que é o ideal dos linfócitos? Então, vou começar de linfócito, depois vou para as outras células, tá? O que é esperado na saúde preventiva? Como que eu olho o hemograma além da faixa de referência? Veja bem, os linfócitos, vocês lembram na hora que eu expliquei que os linfócitos são as células mais importantes? Porque elas são a orquestra, né? Elas que, aliás, é o maestro da orquestra, ela que coloca tudo em ordem. Então, não pode faltar linfócito, de jeito nenhum, tá? Então, a proporção de linfócitos que a gente observa é em torno de 25% a 35%. Vamos escrever isso lá? Então, vamos lá. Ó. Linfócitos. Isso para um sistema imunológico equilibrado, tá? Equilibrado, 25% a 35%. Esses são os valores ideais de saúde preventiva para linfócitos. Beleza? Se estiver muito acima de 35%, é desequilíbrio. Se estiver muito abaixo de 25%, é desequilíbrio. Está entendendo isso? Então, aqui nós estamos falando das proporções esperadas para um sistema imunológico equilibrado. Então, vou deixar isso aqui bem claro. Proporções para um sistema imunológico equilibrado. É o que a gente espera isso daí. Tá? Beleza. Então, linfócito. Eu coloquei ele em primeiro local, porque ele é o mais importante, ele regula todos os processos. Tá. Mas quando é que eu vou ver alterações, então, na quantidade de linfócitos? Se eu tiver, por exemplo, uma virose. Um paciente sobre ataque de um vírus, ele vai ter que mobilizar as células do sistema imunológico para combater aquele vírus. E aí vai precisar de bastante linfócito
nos tecidos, circulando no corpo, liberando citocinas onde tiver que estar, porque o vírus espalha para tudo quanto é lugar, e aí eu vou ter um aumento na quantidade de linfócitos. Então, por exemplo, numa virose, numa virose, eu vou poder observar aí 45% de linfócito. Pô, vai ter 45% de linfócito, tá? Mas isso já é o sistema imunológico desequilibrado, ele tentando resolver o processo. Quando ele entra em equilíbrio, cai. E tem que cair, tá? Mas numa virose isso pode acontecer. Tá legal? Outra coisa que eu preciso ficar atento também é se esses linfócitos eles têm um formato certinho, tudo bonitinho, porque vai acontecer no hemograma a seguinte informação. Atenção, linfócitos atípicos. O que é isso? É um linfócito com um formato diferente. Em vez dele ser redondinho assim, ó, igual vocês estão vendo aqui, nessa imagem, ele pode estar meio deformado. Isso acontece em viroses, isso acontece em intoxicações com metais pesados, xenobióticos, tem vários medicamentos que formam muitos linfócitos atípicos, o médico tem que acompanhar isso. Aí ele tem que cortar o medicamento. Olha só. O negócio é sério. Tá? Então, linfócitos atípicos vai aparecer lá no hemograma como um sinal de perigo. Olha, tem alguma coisa errada. E eu preciso corrigir isso daí. Interessante, né? Mas o que é importante saber até agora? Sobre linfócitos, qual que é o número ideal de linfócitos? Entre 25% a 35% das células do sangue do sistema imunológico deve ser linfócito. Isso é equilíbrio imunológico. Combinado, pessoal? Show? Muito bom. Vamos continuar aprendendo. Agora deixa eu falar com vocês desse camarada aqui, ó. Voltando aqui, nossa imagem. Aê! Vamos lá no neutrófilo. Por que que eu estou chamando a atenção do neutrófilo? É assim que você começa analisando hemograma, tá? Vocês vão no linfócito e no neutrófilo. Esses são os caras que mais flutuam ao longo da vida de um paciente, dependendo da necessidade do funcionamento do sistema imunológico dele. Depende da necessidade, né? Então, neutrófilos. Vamos falar dos neutrófilos, então. Anote aí para mim. Neutrófilos. Lá no hemograma, os neutrófilos, vocês vão observar eles da seguinte forma. Mais ou menos na proporção de 35, ele é sempre um pouquinho mais alto do que os linfócitos. De 35, equilíbrio isso aqui, tá? 35 a 45%. Por aí. Começou a aumentar demais, dependendo da situação. Se os linfócitos estiverem um pouquinho mais altos, pode chegar... A gente aceita até 50% de linfócito. Acima disso, aí já tem uma inflamação importante acontecendo no corpo. Então, linfócitos acima de 50% é superinflamação. Tá bom? Então, muita atenção nisso. A gente não quer isso, tá? Linfócito neutrófilo demais. Tem um nome técnico para isso, que é neutrofilia. Neutrofilia. Tá bom? É neutrófilo demais. Não precisa disso tudo. Produz muitas interleucinas pró-inflamatórias, o corpo fica inflamado, a medula óssea fica sendo forçada a produzir mais e mais. É importante no início para tentar eliminar bactérias, mas se passa do ponto, isso não é bom para o seu corpo. Então, tem que dar um jeito de diminuir esses neutrófilos e a gente aprende essas técnicas lá no curso profissionalizante, tá? Mas no hemograma, eu posso analisar neutrófilo. Vocês querem ver só uma coisa interessante de neutrófilo? Foi feito um estudo agora recente, científico, espetacular, com pacientes internados em hospitais com Covid-19. Eles fizeram a análise do hemograma e foi ver o seguinte, olha, quais pacientes têm mais chance de sobrevivência?
Interessante a pergunta, né? Só analisando o hemograma, mais nada. Então, teste extremamente barato, olhou para o hemograma e vira o seguinte. Atenção, pacientes com neutrofilia, pacientes com excesso de neutrófilo, acima de 50%, 60%, 65% morrem mais de Covid-19 do que pacientes com 35%, 40% de neutrófilo. Impressionante. Mostrando claramente que a Covid-19 é uma doença inflamatória, né? O sistema imunológico é desequilibrado, gerando superinflamação, isso que mata o paciente. Não é o vírus. Por isso que eu acho um erro crasso a pessoa falar assim, eu tive uma queda imunológica, eu tive um aumento da imunidade. Está errado, não gosto de usar esses termos, porque um paciente com Covid-19 ele não tem uma queda imunológica, ele tem um excesso de imunologia. Ele tem muitas células imunológicas atuando no corpo, é um excesso. Eu deveria ter o equilíbrio. Como calçar o equilíbrio? Antes da doença, não é depois. Por isso que eu preciso transformar parte de vocês aqui que está com a gente em profissionais, gente. Preciso no bom sentido, né? Obviamente, é um convite que eu estou fazendo. Né? Com todo respeito a vocês, eu espero que parte de vocês se tornem esses profissionais, para a gente ajudar as pessoas. Né? Então, neutrófilo. Vamos para o próximo. Então, nós estamos falando das proporções que eu enxergo lá no hemograma dessas células. Tá? Aí depois, no caso clínico, a gente fecha. Então, o que mais que eu vou olhar? Eu vou olhar esse camaradinho aqui, ó, que é o eosinófilo. Ele aqui. Eosinófilo. Tá? O que eu vou ver de eosinófilo? Muita atenção, tá? Eosinófilo. O que eu espero ver de eosinófilo? Eosinófilo é de 0. Se tiver 0 eosinófilo, é problema? Não, não é problema. A 4% no máximo de eosinófilo. A quantidade, então, eosinófilos a gente vê bem pouco no sangue. Se tiver acima de 4... Agora, aí que está o detalhe. O que já é considerado uma eosinofilia? Uma eosinofilia. O que é eosinofilia? Eosinofilia. Aumento de eosinófilos. Gente, atenção nisso, hein? Atenção. Muita mesmo. Isso que é ir além da faixa de referência. Olha, o que é esperado ver de eosinófilo no sangue? 0, 0,1, 0,9, 1% no máximo. Então, se eu começar a ver eosinófilo, 2%, 3%, 4%, e tem pacientes que têm 5%. Eu já vi pacientes com 6% de eosinófilo. Uma loucura isso aqui. Isso daqui, você já tem que chamar a atenção. Olha, espera aí. Aí pode ser verme, aí pode ser protozoários ou ainda uma alergia. Tá? Então, aumentou. Vai estar dentro da faixa de referência isso aqui, não vai? Olha, 2%, 3%, 4%. Você pode pensar assim, tá normal. Não está normal não, gente. Isso aí já é o corpo precisando de muito eosinófilo. Então, tem que olhar o que está acontecendo com o paciente. O seu paciente não são números. Você precisa entender a lógica do contexto. O eosinófilo está envolvido aí no processo de matar vermes, combater alergias, mas ele é ativado, por exemplo, por mastócitos, em choque anafilático, em asma, em bronquite. Pacientes pós-cirurgia têm aumento de eosinófilo porque eles fazem reparo de danos teciduais. Cirurgia simples, tipo bariátrica, vai acontecer aumento de eosinófilo. Isso acaba gerando prejuízos imunológicos para a pessoa. Ela fica mais alérgica, mais indisposta. Tá? Então, atenção aos eosinófilos. Lá no exame de sangue, no hemograma. Tá bom? Vamos para o próximo. Vamos para o basófilo.
É muito raro ter basófilo no sangue também. Então, vamos escrever aqui sobre os basófilos, ó. Cadê? Pronto, tá aqui. Basófilo. Basófilo, esse aqui, ele vai de 0. Então, se tiver... Ai, doutor Luiz, deu 0 basófilo. Ah, eu acho que eu estou com um problema. Não, não tá, não. É normal. 0 a 1%. É bem pouquinho, 2% no máximo, tá? 2% no máximo. 0 a 2% é basófilo. É o que tem menos quantidade. Então, qualquer aumento que você tiver de basófilo, a gente já chama de atenção. Atenção. Se tiver ali 1,2, 1,3, 1,4, 2% de basófilo, isso daí já pode estar bem provavelmente uma alergia brava acontecendo aí no paciente. Tá? Aí tem que retirar o alérgeno. Tem que retirar o alimento ou alguma coisa no ar, pode ser também. Ou algum medicamento que ele está usando. Então, isso daqui, ó, já é até para ter atenção, já é desequilíbrio. O ideal é ter 0 basófilo no sangue. 0. Se chegou próximo de 2%, tá dentro da faixa de referência, tá normal? Tá normal, não. Isso é desequilíbrio. Tá legal? E monócitos, que são os caras que vêm antes dos macrófagos, né? Esse daí varia bastante o percentual de monócitos, tá? Varia muito. Mas aqui, quanto mais próximo de 10%, melhor. Então, você vai ter pacientes com 2 a 10% de monócitos, tá? 2 a 10% de monócito. Monócito, gente. Monócito. Monócito é bom ter monócito, tá? Então, vou ter pacientes ali com 2 a 10% de monócito. O ideal é mais próximo de 10%. Mas o meu só fica 2%, 5% e tudo. Paciência. Respeite a sua genética. Também não é para brigar com o seu corpo, não, tá? Pode ser que a sua programação genética seja realmente ter poucos monócitos. Paciência. Só que a gente tem que ficar mais atento ainda, cuidar ainda mais do sistema imunológico, porque esse camarada aqui, ele vira macrófago nos tecidos, e eu já expliquei. Macrófago é uma célula fundamental para a imunologia. Fundamental. Porque ela é o lixeiro, né? Ela é o carniceiro, ela come tecido morto, ela elimina células infectadas por vírus, bactérias, células cancerígenas. Então, quanto mais monócito você tiver, mais efeito protetor você tem. Beleza? É muito raro você ter acima de 10% de monócitos. Se tiver muitos monócitos, excesso de monócitos, 15%, 16%, aí é problema na medula óssea. Mas é muito raro, tá bom? Deixa eu colar isso aqui para vocês aí no texto, né? Ó, tô colando aí para vocês no WhatsApp. Perdão, no WhatsApp não, no chatzinho aí do Zoom, vocês podem copiar e colar aí no seu celular, no seu computador, se você estiver acompanhando a aula dessa forma. Sensacional, gente. Isso aqui é o hemograma, né? Então, vamos agora para um hemograma. O que acontece? Depois, então, que tudo isso é analisado lá no laboratório, vai ser liberado o hemograma. Então, vamos lá para o final. Ó, o que vai acontecer? Vai vir, lá o hemograma sendo liberado, ó. Aqui. Então, aí está o hemograma. Tá vendo? A técnica imprimiu, ela vai entregar para o paciente e o paciente vai entregar para você. Então, tá aqui um hemograma. Vamos ver. Então, o hemograma, ele vem com os números, né? Então, tá aqui. Eu posso ter, então, uma quantidade de hemograma. Aí eu vou ter... O hemograma, ele é dividido em 2 partes, tá? Ele tem tanta contagem das células vermelhas, que não vai dar tempo da gente aprender nesse treinamento. Não dá tempo. Infelizmente, é um curso mais enxutinho, mais direto.
Claro, todo mundo que é meu aluno do curso profissionalizante aprende tudo de eritrograma. Eritrograma, doutor Luiz Augusto? O eritrograma, essa parte aqui de cima, gente, ó, do hemograma. Deixa eu mostrar para vocês. Essa parte aqui de cima. Ela mede para nós os glóbulos vermelhos do sangue. Então, vou até colocar aqui de vermelho, ó. É o eritrograma, tá? Eritrograma, ó. Pus de preto, vou colocar de vermelho. Aqui, ó. O eritrograma. O eritrograma é a contagem dos glóbulos vermelhos. São os eritrócitos. O que nós estamos aprendendo nesse treinamento? O leucograma, que é a contagem dos glóbulos brancos, que é o sistema imunológico. Então, vai estar todo mundo aqui. Tá? Vai estar todo mundo aqui. Então, eu vou ter lá os linfócitos. Tá aqui os linfócitos, a quantidade de linfócitos. Eu vou ter lá o neutrófilo, sempre começa com o neutrófilo. Ele vai estar também escrito como segmentado, tá? Eu vou ter lá os eosinófilos, o basófilo, eu vou ter também os monócitos, linfócitos típicos, ok? E os leucócitos totais. Qual que é a diferença? É a soma de todo mundo. Então, o que é o leucócito? Por que chama leucograma? É a contagem de todo mundo. Se eu somar tudo, tem que dar 100%. É o que vocês estão vendo aqui, ó. Olha aqui o 100%. Tá vendo? Então, 100% vai ser a soma de todo mundo. Nesse paciente aqui, o que a gente observa? Olha, 54% de segmentados, que são os neutrófilos, né? E aí ele está dividido em 3% de bastonetes e 53% de neutrófilo. Porque o bastonete é um neutrófilo jovem. Antes do neutrófilo virar neutrófilo, ele era um bastonete. Tá bom? Se o corpo estiver produzindo muito bastonete, aí é mais um indício de inflamação. É mais um indício de inflamação. É neutrófilo demais. Tanto neutrófilo que ele acaba produzindo os neutrófilos jovens, né? Então, isso aqui, por exemplo, ó, é um paciente inflamado. Aí você olha aqui, os leucócitos totais dele, 7.800. O mínimo, 4.500, o máximo 10.000. Aí você pensa assim, tá normal, tá dentro da faixa de referência. Olha aqui, ó, o gráfico da faixa de referência. Mínimo, máximo. Tá bem equilibrado. Você fala, tá equilibrado, tá normal. Tá normal nada. Olha o tanto de neutrófilo. 56% de neutrófilo. 3% bastonetes, inclusive. Aliás, 56% segmentado, 3% bastonete, 53% de neutrófilo. Está inflamado. Muito inflamado. Uma neutrofilia. Tem que saber por quê. Será que é uma infecção nos rins? Será que é no fígado? Será que é no pulmão? Será que é no coração? Onde? Daí a conversa com o paciente, daí o estudo. Tudo isso a gente vai fechar na aula de amanhã, tá, gente? Como que a gente mata essa charada, como que a gente integra os números, tá? E aí, o que é mais que eu vi aqui nesse paciente? Eu vi 2% de eosinófilo nele, ó. Ó, 2% de eosinófilo, tá vendo? Mostrando, peraí, então pode ser que tenha aqui, além disso, uma verminose associada, pode ser que eu tenha aqui, além disso, uma alergia importante. Tanto é que ele tem basófilo, 1% de basófilo, olha. Não é legal. O ideal é que isso aqui tivesse 0. Então, pode ter uma alergia associada. Uma neutrofilia junto com uma eosinofilia, uma basofilia. E está tudo aí na fase de referência aqui. Aí a pessoa fala, não, se eu teve um errado aí, ó. Mas isso aqui é esperado mesmo, 0. Mielócito, metamielócito. Sabe o que é o metamielócito? O que é o mielócito? Eles são aumentados quando eu tenho um problema na medula óssea. Que aí a medula óssea está fazendo células muito jovens. Isso a gente não quer. Aí pode ser uma leucemia. Então, aqui tem que ser 0 mesmo. Vamos ver se ele tem pelo menos um efeito protetor. Pelo menos isso, hein? Olha o monócito dele aqui, tá? Quanto? 10%. Lembra que eu ensinei para vocês? Monócito, quanto mais próximo de 10%, melhor. Então, pelo menos isso. Mas, aí você tem que ficar atento. Por quê?
Se eu tenho aumento de neutrófilo junto com o monócito, pode ser uma infecção bacteriana persistente. E aí o neutrófilo é que está atraindo esses monócitos. Aí tem que regular, ver o que é, né? Se for necessário o uso de antibiótico, somente o médico que pode receitar. Então, você trabalha junto com o médico também quando necessário. E neste caso desse paciente, nós temos 29% de linfócitos. Está equilibrado? Aí você pensa, está entre 25% a 35%. Mas com tanto neutrófilo, o ideal é que esse linfócito estivesse um pouquinho mais alto. Entenderam? Daí a necessidade do equilíbrio. Se aumenta neutrófilo demais, os linfócitos deveriam aumentar também para proteger o corpo. E aqui nós temos um típico caso de um paciente, talvez com uma bacteriose e com desequilíbrio imunológico, uma inflamação. Estão vendo só? Como resolver isso, doutor Luiz Augusto? Qual que é a estratégia? Como que eu saio dessa? É o que a gente vai aprender na aula de amanhã. Tá certo? Então, gente, de novo, isso é um mini curso. É óbvio que eu não tinha intenção de, num mini curso desse, exaurir todo esse assunto para você sair daqui preparado para analisar qualquer hemograma. Não, isso é a experiência que vai te trazer. É com o tempo. Quanto mais você estudar, melhor. Não se preocupe, tá? Porque essa aula está toda gravadinha, bonitinha. Ela sobe lá para o YouTube, você vai poder ver, rever quantas vezes você quiser, até você pegar essas proporções. A única coisa que você tem que guardar é na memória essas proporções. Aí vocês vão ficar cada vez melhores na análise de hemograma. Tá joia, gente? Agora é o seguinte, para fechar, eu queria que vocês, sobre a aula de hoje, fossem escreverem no chatzinho. Eu vou responder algumas perguntas de vocês, mas eu queria fechar com algumas informações importantes. Eu acredito que uma grande transformação na vida, na nossa vida, ela só vem com comprometimento. Sabe por quê? Porque tudo na nossa vida é uma jornada. A gente não consegue sair de um estágio A para um estágio B com saltos quânticos. É uma transformação, é aos poucos, tá? Dá um exemplo para vocês. Para eu chegar aqui neste nível de conhecimento que eu tenho em imunologia e saúde preventiva, eu estudei mais de 30 anos na minha vida. E continuo estudando até hoje. Sabe por quê? Comprometimento. Eu amo isso. Eu amo imunologia, bioquímica, saúde preventiva. E eu não estou interessado em dar um curso para vocês. Eu estou interessado em formar profissionais que sabem imunologia para cuidar da saúde das pessoas de forma preventiva. Tá bom isso? Está claro isso, gente? Não me interessa dar um curso se você não se tornar um profissional. Aliás, um profissional bem-sucedido. Sabe por quê? Porque o meu sonho é ver um mundo de pessoas saudáveis. Hashtag chega de explorar doenças. Imunologia é vida, né? É por isso que eu estou aqui. Eu quero agradecer a cada um de vocês que puder estar presente nesse minicurso, na segunda aula do nosso minicurso hoje, em especial meus queridos alunos do curso profissionalizante Meu Corpo Blindado. Gratidão por terem vindo. É uma honra receber vocês, né? Então tá aí a Elza, tá a Maria, quem mais que tá aí? Quem é que vai no meu curso? Neuzeli tá aí, a Maia, a Anália, que legal, Manuel Bessa, Jovelina, Rose White, que legal, gente. É tanta gente que às vezes não dá, Ailton, né? Não dá para cumprimentar todo mundo. Então, me perdoem se eu não... Mas vocês sabem que vocês são os patrocinadores dessa história, vocês são os responsáveis por isso que está acontecendo. Então, gente, vamos agradecer aí aos alunos do curso, tá? Corpo Blindado, eles aqui promovem esses eventos para nós, tá? Então, nós estamos dando aqui hoje apenas o segundo passo dessa jornada. Eu quero os comprometidos, por isso eu estou filtrando, eu estou separando os curiosos dos que realmente querem abraçar essa causa pela saúde preventiva.
Alguns de vocês irão querer seguir comigo no curso profissionalizante, outros não. Tá tudo bem. Por quê? Porque alguns são curiosos. Tem nada de errado com isso. Tá tudo bem. Ninguém é obrigado a seguir na profissão, não, tá, gente? Eu criei esse treinamento para gerar o máximo de valor para vocês, o máximo possível, dentro do tempo que a gente tem disponível, mas eu quero selecionar os comprometidos. Então, vocês estão me selecionando também. Estão vendo o meu compromisso com vocês, estão vendo se vale a pena seguir em frente. Então, marquem sua agenda amanhã. Nós temos um compromisso de novo às 20 horas. Às 19h30 eu já abro a sala de aula. Chegue cedo, garante seu lugar. Essa sala de aula ela cabe no máximo 100 alunos inscritos lá no nosso grupo para esse treinamento. Se vocês entrarem lá no grupo agora, no WhatsApp, vocês vão ver que tem mais de 170 pessoas. Por que elas se inscrevem e não vêm? Eu não tenho a menor ideia. O cara se inscreve para mim na aula e não vem. Eu não entendo a cabeça dessa turma. Foi lá, inscreveu e não veio. Então, assim, passou de 100 alunos, não consegue entrar, tá? Não consegue entrar. Então, chega cedo, garante seu lugar. Amanhã, às 19h30, eu já libero o link. E nós vamos na terceira aula para a resolução do caso clínico. Tá? Vocês vão ver a resolução surpreendente no caso clínico que eu apresentei na segunda-feira, com a aplicação do hemograma, tá bom? Para a gente combater alergias em crianças. É isso que a gente quer, prevenção das alergias. É um tema extremamente importante e amanhã a gente resolve isso, tá bom? Participe da nossa comunidade lá no Facebook, porque lá vocês vão encaminhar o seu resumo. O resumo, você pode mandar um completão de segunda, terça e quarta-feira até quinta-feira, então vai preparando, vai melhorando. Entra lá, você vai concorrer ao prêmio, o melhor resumo, os 4 melhores resumos vão ganhar o prêmio. A nossa comunidade está gigante, ela já tem lá mais de 1.100 pessoas, né? Eu acho engraçado isso, tem mais de 1.100 pessoas lá. A pessoa entrou lá porque ela quer seguir em frente, mas ela não dá o próximo passo, não vem para a sala de aula. Paciência, é o que eu estou falando, é um filtro, gente. Então, vou colocar o link aqui para vocês, ó, para quem ainda não está, né, lá na comunidade do Facebook, deixa eu mostrar ela aqui, ó. Então, tá aqui o link, ó. É esse aqui, estão vendo aí? facebook.com/groups Corpo Blindado, tá? É só, vou colocar aqui no chat também, para todo mundo. Tá aí. Ó. Tá aí, já mandei no chat. Se você clicar nesse link, você vai direto lá para o grupo fechado do Corpo Blindado. Entrem lá, tá? Um outro convite que eu quero fazer para vocês também é sobre os PDFs, gente. Os artigos científicos. Lembra que eu prometi para vocês os artigos científicos que eu ensino nessas aulas? O caso clínico de eosinofilia, que a gente aprendeu na aula de ontem. Sabe os artigos científicos que eu liberei para vocês, que eu ensinei para vocês também lá no workshop? Foram vários, são artigos extremamente importantes. Onde que vocês vão conseguir esses artigos? Atenção! Inclusive, teve gente que me pediu isso, teve uma aluna, acho que foi a Maia, me pediu, teve uma outra aluna nossa também que pediu. Então, eu vou colocar aqui agora para vocês o link, para vocês entrarem, para ter acesso aos artigos, tá? Os artigos, resumo de aula e muito mais. Ela é tipo uma biblioteca. E tudo que eu já produzi de conteúdo está lá nesse link. Se você não tem, é só instalar no seu celular. Chama Telegram, tá? Então, deixa eu colocar aqui o link para vocês, ó. Então, deixa eu só pegar aqui, copiar. Espera um pouquinho. Espera aí. Então, lá eu vou colocar todos os PDFs. Tudo vai estar lá. Tá aqui, ó. Ó, deixa eu compartilhar. Pronto. Tá compartilhado. Tá aqui o link do Telegram. Copiei. Vou colocar aí no chat para todo mundo. Se você clicar aí agora, tá aí, ó. Apareceu aí no seu celular, no seu computador. Clica aí. Você vai para o Telegram. Se for no seu celular, eu vou falar, você não tem esse aplicativo instalado, é só você instalar. Não consome muito memória do celular, fique tranquilo quanto a isso. E aí vai abrir para você a página
do Telegram. Deixa eu ver se ela vai abrir aqui para nós, só para vocês verem. E lá eu vou estar carregando aí, tá? E lá eu vou, por isso que ficou tudo preto, porque está carregando a tela. E lá eu vou disponibilizar para vocês, então, esses PDFs, tá bom? Os artigos científicos que tanto eu ensino, que tanto eu falo aqui no curso. Inclusive o caso clínico, vai dar tudo lá. Então, vamos ver se ele carrega aqui. Dá para você ver. Então, não esqueça. Aí, ó, tá abrindo, tá vendo o Telegram? Tá abrindo aqui em cima, ó lá, ó. Telegram. Então, entra lá. Ah, legal, ó, o Dinei tá falando, já estou no Telegram. Quem já tá, não precisa preocupar. Eu vou colocar lá depois para vocês os documentos, tá? Aí, ó, aí sei que vai aparecer. Ah lá, que bonitinho, ó. Telegram. Vai estar lá, professor, doutor Luiz Augusto, PhD. Então, é isso. Vamos lá, entra lá. Aí você vai clicar em Join Channel e pronto. Não tem bate-papo, não tem conversa enfiada lá, é só material científico que eu disponibilizo para vocês, tá? Links de aula e tudo mais. E do Facebook? Do Facebook, não sei. Ah, agora está carregando. Do Facebook é essa comunidade aqui, ó. Tá? Como manter o corpo blindado. Então, para quem não está no Facebook, entra lá no Facebook para você concorrer ao livro, o livro de imunologia. Tá bom? É só clicar no link que eu coloquei para vocês. Então, Telegram tá aí. E aí tá aí, ó. Aí o Telegram. E aqui está a nossa comunidade lá no nosso Facebook. É importante você entrar, tá? Na comunidade do Facebook. Tem mais de 1.100 pessoas já. Beleza, gente? Combinado? Maravilha. Deixa eu ver se tem algumas perguntas interessantes aqui no chatzinho a respeito da aula de hoje, só para fechar, para dar aquele complemento. Deixa eu abrir aqui, espera um pouquinho. Cadê o meu chat? Aqui está o meu chat. Deixa eu ver. Quem quiser fazer pergunta, é o momento, é agora. Ok. Ah, tem olha, a Leidmar está perguntando se vai ter aula exclusiva dos alunos do curso Corpo Blindado. Meu Corpo Blindado, quarta-feira, às 18 horas. Vai ter, tá, Leidmar? Falta não. Eu vou mandar o link para vocês dessa aula. Uma aula espetacular, quarta-feira. Inédita. Tem muita coisa para a gente aprender. A gente já está indo para o módulo 3, que é o módulo profissionalizante, que é o estágio profissional. Então, quarta-feira, não falte a aula. Vai ter sim. Professor, Jovelina. Professor, se eu tenho os eosinófilos alterados ou abaixo da faixa de referência, eu posso dizer que tem... Não, é acima, Jovelina. Eosinófilo alterado é acima, abaixo da faixa de referência, ótimo. O ideal é ter 0 eosinófilo. Então, eosinófilo é para cima, isso a gente não quer, tá? Deixa eu ver. Doutor, Aparecida, está perguntando, doutor, só não assisti a aula do dia... A aula fica gravada, ela fica disponível lá no YouTube, tá? Eu vou subir essa aula no YouTube também. Então, deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta técnica. Não. Beleza, então, gente. Deixa eu ver. Ok, então, Telegram, Facebook, espero vocês lá. Deixa eu só abrir aqui o microfone de todo mundo. Quem quiser dar aquela belíssima despedida, este é o momento, esperem um pouquinho. Deixa eu ver como que eu faço isso aqui. Pronto! Agora vocês já conseguem abrir o microfone. Obrigado, gente. Boa noite, doutor Luiz. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Bom descanso. Obrigada. Amanhã a gente se vê a partir das 19h. Tchau. Boa noite, obrigada. Tchau, boa noite. Tchau. Estudem bastante. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Tenha uma ótima noite. Boa noite a todos. Grande abraço. Liga ali.